De volta com o Tô Sabendo, hoje discutindo, debatendo o xadrez mundial. O que eu quero é que você, em casa, entenda, em qualquer canto do nosso queridíssimo Nordeste, você que está no Maranhão, no Piauí, em Sergipe, na Bahia, que você possa sentar-se à mesa de um bar e traga esse assunto, né, entre uma cerveja e outra, que fica muito mais empolgante. Eu quero justamente ligar você na sua contemporaneidade. Ninguém melhor do que para isso do que o professor Leonel Leão. Xadrez Mundial, portanto, @Jorge Portugal 09, Tô Sabendo Mais com Jorge Portugal. Estamos aqui na Unijorge gravando, não é, o programa sobre este grande tema, e a galera da Unijorge pergunta: quem quer saber alguma coisa? Aqui, eu. Quem é eu, meu rei? Tudo bom? Meu nome é Rafael, sou estudante de Relações Internacionais aqui da Unijorge. E eu gostaria de saber, diante de uma possível crise diplomática que possa haver entre o Brasil e antigos parceiros comerciais já diplomáticos que existem já no Brasil, como que o Estado da Bahia, aqui, o profissional de Relações Internacionais, poderia manter essas relações diante de alguma dificuldade diplomática que pudesse haver diante desse cenário? A pergunta é excelente, porque vemos hoje aí a possibilidade de uma mudança grande, Jorge, na questão das relações internacionais do Brasil, mas em paralelo isso é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É que cada vez mais aquilo que nós chamamos aqui na área internacional de entes subnacionais, ou seja, os estados, Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Rio, e também as cidades, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, etc., elas têm se articulado internacionalmente cada vez mais. Ou seja, a Bahia não depende 100% somente das relações que o governo federal faz. A Bahia, cada vez mais, também tem capacidades de articulação internacional, até um certo limite, é verdade, mas sim tem capacidade de buscar parcerias, tanto na área do comércio exterior, parcerias na área da atração de investimentos, parceria na área da cooperação internacional, que é extremamente importante, e para isso tanto pode ser o governo do estado, quanto podem ser os empresários, as universidades, os centros de pesquisa, enfim, toda a sociedade civil organizada, ela cada vez mais, Jorge, não somente aqui no Brasil, mas em diversos outros países, ela participa de uma forma muito ativa dessas relações internacionais e vão surgindo cada vez mais aquilo que nós chamamos de novos atores das relações internacionais. Ou seja, os estados centrais, o Brasil, a Argentina, o México, mesmo os Estados Unidos, enfim, não são mais atores isolados. Existem outros atores que vão construindo também suas estratégias de relacionamento, vão buscando mecanismos de articulação internacional que possibilitem extrair desse relacionamento interesses estratégicos relacionados ao desenvolvimento local. Então a pergunta que o Rafael faz é extremamente importante porque ela nos dá uma brecha. Enfim, se a política externa brasileira, eventualmente, não contemplar na plenitude os interesses da Bahia, a Bahia tem alternativas de buscar construir outras parcerias que possibilitem aproveitar o melhor desse relacionamento internacional e contribuir isso com o desenvolvimento local, com a melhoria da distribuição de renda, com a cooperação de organismos internacionais para poder alavancar o desenvolvimento do Estado. Beleza. Muito bem. Meu querido Leonel, eu tenho aqui uma indagação, tá? Eu até me perguntei silenciosamente se eu deveria fazê-la logo, mas vou sim. É que o futuro chanceler Ernesto Araújo já fez alguns pronunciamentos um tanto quanto atemorizantes, né? E dá a impressão até de que a qualquer momento ele poderá chamar uma nova cruzada do mundo cristão ocidental contra, entendeu, os infiéis do outro mundo. Nós corremos realmente o risco de, colocando no Ministério das Relações Exteriores um diplomata de terceiro escalão, não tanto conhecido assim, causar algum tipo de desconforto em relação aos nossos parceiros mundiais? Essa é uma pergunta, pelo menos, inquietante, e prever o futuro não é uma coisa tão fácil, não. Você sabe disso, é um exercício de futurologia. O fato é que a gente tem aí uma situação
positiva, que é a qualidade do corpo diplomático brasileiro. Sim. Nós somos reconhecidos internacionalmente por ter uma equipe extremamente bem qualificada, com um forte compromisso nacional. Então nós temos, embora dentro do Itamaraty tenha correntes políticas e tenha interesses diferenciados, isso é óbvio em qualquer organização, mas nós temos, sobretudo, uma grande competência técnica instalada. Isso é um elemento extremamente positivo. Qual é o elemento que não é tão positivo ainda no momento? É que o diplomata que foi indicado para ser o futuro ministro, ele não tem dois aspectos que me parecem fundamentais. Ele não tem ainda uma experiência consolidada à frente de uma representação diplomática em um país ou em uma organização importante. Ele nunca foi o embaixador do Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja em algum país europeu, seja em algum país de relevância no âmbito da... Ou seja, ele nunca ocupou essa função de relevância na perspectiva diplomática. E segundo, o comportamento do diplomata não é tão diplomático. Isso não é positivo porque se espera de um diplomata que ele seja pelo menos diplomático nas suas tratativas, nas suas declarações. Então, as declarações que ele vem fazendo trazem para a gente alguma inquietação, mas essa inquietação precisa ser acompanhada de perto. A gente não pode antecipar a história, a gente tem que acompanhar na expectativa de que, sim, a máquina do Itamaraty, as competências que estão ali instaladas, sejam capazes de trazer lucidez, porque o relacionamento internacional, Jorge, ele é cada vez mais importante. Isso não pode se dar segundo os interesses pontuais da política ou as ideologias pontuais que um ou outro diplomata tenha ou que um outro governante tenha. O Brasil é um país, e a 7ª ou 8ª economia do mundo, é um país estratégico em vários cenários, pontualmente falando, no âmbito do agronegócio, no âmbito das questões climáticas. O Brasil não pode ser tratado numa perspectiva isolacionista. Ele tem que ser tratado numa perspectiva sistêmica. Isso é que é fundamental, é entender que nós dependemos do resto do mundo e também o resto do mundo depende da gente, depende da Amazônia, depende da nossa capacidade de produção agrícola, da nossa capacidade de produção intelectual, da nossa economia criativa, ou seja, essa interdependência que a gente tem no mundo, e é crescente esse processo de interdependência, demanda de um corpo diplomático qualificado, mas como eu dizia anteriormente, não é somente o corpo diplomático do Brasil que faz as suas relações internacionais. O que nós temos aqui na faculdade é um conjunto, por exemplo, de alunos, de professores, de estudiosos das relações internacionais que também fazem relações internacionais. Então, os meninos e meninas, quando saem aqui da faculdade, vão trabalhar depois no governo do estado, vão trabalhar nas prefeituras, nas organizações não governamentais, e isso também é relações internacionais. Isso também contribui com uma articulação internacional que é fundamental hoje em dia no âmbito da tecnologia, no âmbito do desenvolvimento sustentável, e é esse escopo mais amplo que a gente espera que o novo ministro tenha a capacidade de compreender e de exercitar, e certamente vai ter, porque ele vai ter o apoio do Itamaraty, que aí sim você tem um conjunto muito qualificado de profissionais experimentados já e com capacidades muito grandes de pensar o Brasil de uma forma estratégica, de uma forma sistêmica e que não fique dependendo de uma corrente política ou de outra. Eu acho que isso é fundamental. Então vamos dar a ele aqueles 100 dias tradicionais. 50. 50. 50 está de bom tamanho já. Com certeza, gente. Quando a conversa é boa, o tempo voa. O segundo bloco também foi embora. Mas vem aí o terceiro bloco e vem com o Recebendo Jorge. E a gente vai conversar, bater um papo, você vai conhecer um pouco mais o dia a dia, a trajetória, entendeu? Desse ser fantástico, deste que é um dos maiores artistas desta Bahia. Um dos maiores presentes que a arte da Bahia tem dado para o mundo. Bel Borba. Maravilha, gente! Só vou ali, mas volto já, mas só saio daqui com Guga e o Vitrola Baiana. Valeu! Bem que tem, é descalço a ponta da pedra, na calçada a sombra espera, sobre o manador desalento, não fique parado no tempo. Bem que tem. Eu tenho um recadinho para você. Vamos falar de futuro? E futuro a gente fala com educação e de educação. E educação é com a Escola da Península da Ribeira.
Aqui o seu filho aprende desde a educação infantil até o ensino médio. A Escola da Península dispõe de uma ótima infraestrutura para atender às necessidades dos seus alunos, garantindo o conforto e a segurança de todos. A escola conta com quadra poliesportiva, área de recreação, biblioteca, cantina, área coberta, laboratório de informática, sala de dança e sem contar que aqui o seu filho também se prepara para o Enem e vestibulares. Nós somos uma instituição educacional de referência, inovadora em suas propostas e práticas pedagógicas, concretizando o processo de ensino-aprendizagem com qualidade e ética. Invista agora na educação dos seus filhos. Escola da Península. Nossa visão do presente é o seu futuro. Matrículas abertas. 71 3316 9259.